Oi pessoal, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento aqui às nossas análises da parte 4 da nossa disciplina, falando sobre resposta em frequência. Na aula passada a gente falou um pouco sobre análise na região de baixa frequências, né? A gente discutiu alguns métodos diretos para a gente levantar qual que é a frequência de corte inferior da resposta em frequência de um amplificador. E discutimos também o método das constantes de tempo de curto-circuito, que simplifica muito a estimativa dessa frequência de corte sem a necessidade da gente fazer uma inspeção mais complexa dos polos e zeros do nosso circuito. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre a resposta em alta frequência, né? Com o mesmo princípio, a gente vai entender como que as capacitâncias agora de junção do nosso circuito podem afetar a resposta em frequência do amplificador e como que a gente pode fazer para calcular ou estimar, pelo menos, a frequência de corte superior de um amplificador. É interessante que, independentemente da forma como a gente constrói os nossos amplificadores, sendo com acoplamento capacitivo ou não, essa frequência de corte superior ela vai existir para todo tipo de amplificador que a gente possa construir, né? Então, primeira coisa, o limite superior de frequência de um amplificador é determinado pelas capacitâncias de junção dos transistores, né? Porque, pegando aqui como exemplo o MOSFET, né, o comportamento de alta frequência ele vai depender das capacitâncias que aparecem nas junções PN que existem dentro do MOSFET, na interação do gate com o substrato e tudo mais, né? Aqui tem um exemplo, né? Eu não quero entrar em muito detalhes sobre como que essas capacitâncias surgem, mas basicamente a gente tem que lembrar que quando a gente gera essas junções PN, como que a gente tem aqui, né? Efetivamente a gente tem que lembrar, né, que eu tenho cargas acumuladas nessas junções, né? Cargas desassociadas, né? Não são necessariamente elétrons, nada disso, são íons, né? Mas no final das contas a gente tem carga elétrica acumulada aqui. E quando eu tenho o sinal alternado de corrente passando por essas junções, efetivamente eu tenho uma oscilação de carga aqui que eu posso modelar de uma certa forma como tendo uma capacitância, né? Então toda junção PN tem uma capacitância de junção fixa e mais uma capacitância que vai surgindo dependendo da intensidade da corrente que está passando por ali. Então vocês podem ver que existem várias capacitâncias, né, intrínsecas no MOSFET, né? E no final das contas a gente acaba modelando esse comportamento das junções dessa forma aí. Então a gente tem uma capacitância CGS, né, entre gate source, uma capacitância CGD. A gente poderia até enxergar que existe uma capacitância aqui também, né, mas acaba que a gente despreza esse valor e embute a informação dele nos demais, né? Para fins de análise, normalmente a gente acaba usando só a capacitância CGD e a capacitância CGS. E aqui está um exemplo de montagem de modelo pequenos sinais MOSFET da forma π e da forma T. Beleza? Que a gente pode utilizar nas nossas análises. Por que a gente não levou em consideração isso até agora? Porque na frequência média, essas capacitâncias que têm valores muito pequenos, elas não influenciam na resposta do nosso circuito. Então, na banda passante, a gente pode desprezar a influência desses capacitores. Beleza? E a gente também não levou em consideração na análise de baixa frequência, porque na região de baixa frequências o sinal tem uma frequência tão baixa para esses capacitores que eles funcionam basicamente como um circuito aberto. Então também não precisam ser levados em consideração naquela região. Da mesma forma que capacitores de bloqueio, caso eventualmente existam no nosso circuito, eles são tão grandes que para a frequência na qual a gente vai ter a resposta de alta frequência aqui, né, do nosso circuito, esses capacitores de bloqueio de bypass vão se comportar basicamente como um curto-circuito e não precisam ser levados em consideração também. Beleza? Então tá aí o nosso sistema. A gente pode fazer a mesma análise para o TBJ, né? O TBJ também tem uma capacitância sendo formada em cada região PN que ele tem. A gente também modela basicamente com uma capacitância de entrada aqui π e uma capacitância semi, né, no nosso circuito, né? Essas informações podem ser tiradas do datasheet dos transistores, né? Normalmente o que os datasheets fornecem é uma capacitância de entrada, COIB, e uma capacitância de saída, CIB, né? Que basicamente é uma medição que eles fazem numa configuração base comum, né, para levantar isso. De uma forma genérica, a capacitância CIB pode ser aproximadamente considerada como a capacitância Cπ e a capacitância COIB aproximadamente a capacitância semi, beleza? Uma estimativa, uma
uma aproximação razoável. A mesma coisa pode ser feita para o MOSFET, tá? No MOSFET também a gente tem informação da capacitância de entrada, saída, e você pode também fazer essas aproximações para fim de análise aqui. Uma coisa importante no TBJ, que não aparece no MOSFET, é essa resistência aqui, ó, né? Essa resistência é a resistência do eletrodo de base. O problema é que ela não é informada em nenhum datasheet. Em alguns casos, você tem curvas de dependência de frequência dentro do seu datasheet que talvez te permitam levantar essa resistência. Mas na prática, se você realmente precisa dela para fazer alguma análise, e ela aparece mais nessas análises de alta frequência, você teria que fazer um ensaio, né? Então, botar o seu TBJ numa configuração, aumentar demais a frequência, de forma que o capacitor CMP curto-circuite a resistência de entrada RP aqui, e aí você pode efetivamente medir quanto seria essa resistência, né? Ela é muito pequena em relação ao RP, mas é interessante falar que ela existe. Beleza? Bom, uma figura de mérito interessante para a gente discutir, que aparece nos datasheets também, é o que a gente chama de frequência de transição. Ela é medida da seguinte forma: você coloca o seu transistor nessa configuração, né? Então a gente está aqui num source comum com a saída curto-circuitada, né? Aplica uma corrente de entrada de frequência variável e vai tentando ver qual que é a frequência na qual você tem IO sendo igual a I, ou seja, o momento onde eu tenho um ganho unitário de corrente no meu transistor, né? Se a gente fizer uma modelagem matemática aqui, a gente assumindo, por exemplo, que a influência de CGD na corrente de saída é muito pequena, a gente pode falar que IO é basicamente GM/VGS, porque a resistência de IO está curto-circuitada aqui, né? E a gente pode calcular o VGS como sendo a corrente II multiplicada pelo paralelo das capacitâncias CGS e CGD. Lembrando novamente que o dreno do nosso MOSFET está curto-circuitado ao terra, né? Agora, se a gente pegar essa expressão, a gente pode calcular uma relação entre IO e I, ou seja, um ganho de corrente do nosso transistor, vai dar essa expressão aí. E se a gente substituir S por J ômega, a gente pode calcular qual que é a frequência na qual esse ganho dá 1, e a gente vai ter essa expressão aí, que é a frequência de transição igual a GM sobre CGS mais CGD. Né? A gente pode usar essas informações de duas formas. A gente pode usar ela para explicitamente estimar quanto que vale a soma CGS e CGD, né? Então uma forma da gente poder estimar essas capacitâncias, né? Dependendo das informações que o datasheet nos fornece. Mas também é interessante o seguinte: se você pensar em utilizar um MOSFET no seu circuito, o máximo que ele vai operar como um amplificador é o momento onde ele realmente tem um ganho de corrente igual a 1. A partir daí, independentemente da forma como você construiu o seu amplificador, o transistor em si não consegue amplificar mais nada. Então ela seria tipo um limite superior de frequência de um transistor operando em qualquer tipo de circuito. Normalmente essa frequência é muito alta, né? Só vou fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte: a frequência de transição não é a frequência superior de um circuito. Ela simplesmente te dá uma noção de até quando um transistor pode operar, beleza? Mas é uma informação importante. Eu posso fazer a mesma coisa com o TBJ, né? Montar um circuito semelhante e levantar qual que é o ganho da corrente de entrada, no caso a corrente de base, e a corrente de coletor. O interessante é que esse ganho agora ele é igual ao HFE, ou seja, o beta do seu transistor. Então mostra que o beta depende da frequência, beleza? Aquele beta DC que a gente usa, ele é importante para calcular muitas coisas, mas a gente não tem aquele valor constante para todas as frequências, não, tá? Vocês podem ver que aqui foi deduzido da mesma forma uma frequência de transição, né? Até uma equação muito semelhante ao do MOSFET. A gente também pode usar essa informação para poder estimar os valores de CPI e CMI, dependendo das informações que o datasheet nos fornece, mas a gente consegue ver também aqui que o beta, né, do transistor, ele vai ter um valor mais ou menos constante até uma determinada frequência, e a partir daí ele começa a decair, né? A frequência de transição está aqui, beleza? Mas existe então uma frequência também menor, como esse W beta, a partir do qual o beta do transistor cai 3 dB, né? Então existe uma frequência de corte para esse beta. Então se você faz um cálculo de ganho que depende do beta, significa que o máximo que você pode esperar para o seu transistor funcionar do jeito que você está pensando é essa região aqui,
né? E para fazer a análise de quanto que vale ômega beta aqui, basicamente a gente tem que entender quando que essa equação aqui, tendo S igual a J ômega, dá igual a menos 3 dB, que no final das contas é 1 sobre raiz de 2. Quando que o ganho dá beta 0, né, sobre raiz de 2. Beleza? Então a gente tem um comportamento semelhante para o TBJ. Né? De novo, essas frequências ômega beta e ômega T não são a frequência máxima do nosso circuito, mas sim uma região de frequências na qual o nosso transistor pode operar. Só por questão de curiosidade, né, se a gente pegar aqui o BC547, que é um transistor bipolar que a gente usa muito no laboratório, né, de pequenos sinais, só para a gente ter uma noção de valores, a frequência de transição dele é em torno de 300 MHz. Né? Então, isso indica o seguinte: se você for construir um amplificador, né, que vai trabalhar na região de centenas de kHz até 1 MHz, talvez esse transistor seja o suficiente para você utilizar nos seus projetos. Agora, se você quer construir um amplificador de telecomunicações, por exemplo, que vai operar com frequências na ordem de gigahertz, bom, esse aqui não é um transistor para você. Não importa qual circuito você queira montar, ele não vai funcionar com esse transistor. Então, neste caso, você vai ter que selecionar um transistor que tem uma frequência de transição muito maior do que os seus gigahertz que você está querendo utilizar, beleza? Então, a frequência de transição é importante para você saber se você está selecionando bem o seu transistor ou não, beleza? Agora, do ponto de vista de análise, a gente vai ter o nosso circuito ali com o nosso transistor, essas capacitâncias de junção vão brotar no nosso modelo e a gente vai ter que calcular agora uma frequência de corte. Da mesma forma que a gente fez para o circuito em baixa frequências, você pode sim tentar levantar a função de transferência do seu circuito, né, considerando as capacitâncias na sua análise. Né? Se você for bem sucedido nisso, você vai saber exatamente quanto que vale os seus polos e os seus zeros, e a sua frequência de corte pode ser estimada, né, por essa expressão aqui, né, onde você vai fazer uma soma quadrática aqui, que depende dos polos e dos zeros, beleza? Essa expressão aqui, o Cedra deduziu de onde ela veio, eu não vou me estender demais, porque a gente acaba não usando muito pelo seguinte motivo. Na maioria dos circuitos, até circuitos bem simples, é muito difícil a gente conseguir levantar com precisão qual o valor dos nossos polos e zeros. Né? E aí a gente acaba não empregando essa fórmula aqui. Agora, assim como a gente fez para a região de baixa frequências, a gente pode lançar mão de um método simplificado chamado método das constantes de tempo abertas. Né? Então, como é que a gente segue esse método? Né? Então, primeiro, a gente aterra o nosso sinal de entrada, a gente analisa cada capacitor por vez, né? E a gente vai fazer o quê? Quando a gente está analisando, por exemplo, um capacitor 1, por exemplo, os outros capacitores do nosso sistema vão ter a sua capacitância zerada. Só que ter a capacitância zerada significa que a reatância capacitiva vai para o infinito, então a gente considera que aquele capacitor, né, aquele bloco, aquele elemento de circuitos foi retirado do nosso circuito para análise. Então a gente trabalha com elementos em circuito aberto, beleza? Então, para cada capacitor que a gente está analisando, então, a gente faz isso. A gente, então, depois calcula qual que é a resistência de TVNAND vista por ele. Né? A gente acaba estimando a frequência de corte superior, então, a partir dessa conta, como sendo 1 sobre B1, onde B1 nada mais é do que a soma das constantes de tempos levantadas para cada capacitor. Beleza? Agora, de onde é que vem esse método? O princípio dele é o seguinte. Primeiro, a gente assume que na região de interesse, que é a região onde o nosso ganho da banda passante começa a cair, os zeros não influenciam. Ou seja, os zeros do nosso sistema vão estar numa frequência muito superior aos polos. Tá? Se a gente fizer isso, nessa região próxima do decaimento do ganho da banda passante, a gente pode escrever uma equação mais ou menos igual a essa. Né? Então a gente tem o ganho lá de banda passante dividido pelos polos. Né? E aqui eu estou assumindo que cada polo ali é em torno de 1 sobre tal 1. Né? Bom, se a gente expandir essa equação, a gente vai encontrar algo desse tipo. Estou exemplificando aqui com 3 polos só. E aí tem uma questão. Como o ganho aumenta à medida que a gente reduz a frequência, né, a gente pode assumir que essa parcela da nossa equação, aqui do nosso denominador, ela é mais significativa do que as outras. Porque à medida que a frequência cai, né, essas informações aqui começam a ficar menos relevantes. Beleza? Fazendo essa simplificação, a gente pode aproximar
a nossa função de transferência dessa forma. Então, ele está desprezando os efeitos de S ao quadrado e S ao cubo, né? E aí, eu vejo que eu tenho um sistema próximo de um sistema de primeira ordem, onde eu posso escrever esse termo como sendo o B1, né, o termo que a gente comentou, e aí o meu polo vai acontecer, né, exatamente quando tiver 1 sobre B1. Esse vai ser a minha frequência de corte, né, o meu polo. Então daí que sai essa definição. Então galera, é isso aí. Nas próximas aulas a gente vai discutir um pouco como que a gente pode empregar esses métodos de análise que a gente avaliou nessa aula aqui para levantar a frequência de corte superior dos circuitos que a gente já conhece, como o emissor comum, base comum, par diferencial, por aí vai. Tudo bem? Então, até a próxima aula, um grande abraço, tchau.